Olá, seja muito bem-vindo ao canal Café do Escritor. Você que escreve, que é escritor, você que gosta da escrita, você que gosta do livro, gosta de todas essas coisas que nos unem aqui no canal Café do Escritor. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E olha só, a gente está vivendo essa época de pandemia do coronavírus e sabe que as coisas estão se modificando, né? A nossa maneira de trabalhar, a maneira que a gente tem encarado o nosso trabalho tem mudado bastante. Se você também tem trabalhado mais em casa, tem procurado outras formas de se relacionar tanto com as pessoas da sua empresa, do local que você trabalha, ou também tem procurado outras formas de se relacionar com o seu cliente, eu quero abordar um assunto hoje que tem a ver com a escrita, mas tem muito a ver com o trabalho que qualquer pessoa desempenha em qualquer área, seja empregado, seja patrão, seja, enfim, seja freelancer, seja o que for, mas é de extrema importância. E esse é um canal que se fala sobre livros, sobre escrita, então eu quero abordar a escrita no âmbito do trabalho. Trabalho corriqueiro, diverso, da forma mais diversa possível. Então, a escrita realmente pode salvar o seu emprego. Se você já escreve, você já deve saber, a escrita é poder. Quem escreve tem um poder em suas mãos. Mas que tipo de poder é esse? Então, quando a gente usa a palavra poder, pode ser que seja um substantivo, né? Poder, o poder como substantivo, que é aquele conhecimento, aquela força, aquele sinônimo de habilidade que se tem para se conseguir alguma coisa. Também esse poder está relacionado com algo acima, algo além, que nem todas as pessoas têm da mesma maneira. Então essa é uma forma de definição de poder como substantivo. Mas também a escrita é poder no sentido, o poder como verbo, quer dizer, de você pode fazer, você pode ser, você pode escrever, também nesse sentido. E a escrita, você sabe, tem esse poder de conectar as pessoas, de levar o conhecimento, de levar palavras, de levar histórias para as pessoas. E não é um exagero dizer que a escrita é um dos maiores legados da humanidade. Olha o que era a humanidade há 5.000 anos atrás, quando não existia escrita, e olhe como ela avançou e como ela conseguiu acumular conhecimento e histórias também, eu nunca esqueço das histórias, por causa das palavras e por causa da escrita. Mas pobre da escrita, às vezes ela é tão relegada a planos inferiores. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não dá o devido valor à escrita. E isso já começa desde a mais tenra infância, né? Quando a gente está em idade escolar. A escrita sempre é aquela dificuldade, né? Que a gente precisa vencer. Então, assim, é uma espécie tanto a escrita quanto a irmã dela, que é a leitura, são espécies de patinhos feios, né? Que todo mundo precisa vencer. Talvez pior que isso, somente a prima delas, que é a matemática, que é outra questão também difícil de vencer. Mas essa ideia de vencer a escrita, de se livrar simplesmente quando você tem que escrever alguma coisa na escola, a tão conhecida redação escolar, a gente faz para se livrar, porque não quer mais saber disso. Infelizmente, nós crescemos com essa ideia de que a escrita é uma coisa chata, uma coisa ruim, a gente tem que suportar isso. E se a gente olhar um pouquinho mais a fundo, a gente vê que não é nada disso. A escrita, ela é algo extremamente maravilhoso. Com a escrita a gente chega tão mais longe, a gente se comunica tão melhor. Bom, e essa postura de dificuldade com a escrita, ela não é somente para quem quer escrever um livro, por exemplo, eu quero escrever um livro e tenho dificuldade, que é uma coisa que eu ouço bastante. Mas ela é uma dificuldade para a vida do indivíduo. Então, se você trabalha em empresa, se você tem empresa, se você é freelancer, seja lá qual for a forma que você trabalha, você sabe
como é importante se comunicar de uma forma clara, de uma forma que as pessoas te entendam, que seja fácil e direto, né? Não pode ter ambiguidade, porque quando você se comunica de uma forma ambígua, quer dizer, pode ser isso, pode ser aquilo. Dependendo do tom que você usar com uma pessoa num e-mail, por exemplo, você pode provocar uma briga. As pessoas já leem de uma forma achando que é outra. Então, é tão difícil, mais difícil ainda, para quem já teve aquela dificuldade lá atrás com a escrita, conseguir viver num mundo que se precisa das palavras e elas precisam ser bem utilizadas. Então, novamente, não é somente se você quer escrever um livro, se você quer ser autor, se quer ser escritor, não. Ela serve para qualquer pessoa. Se você está me assistindo, está passando por alguma questão nesse momento difícil, né, de transição, muita gente está tendo que fazer transição de profissão por conta das dificuldades, da situação que não está normal, né? E talvez não fique tão normal, infelizmente. Mas eu quero convidar você a prestar atenção à sua escrita. Se você já escreve, consegue se comunicar bem de forma escrita, excelente. Mas se você chegou até aqui e tem alguma das dificuldades que eu vou comentar agora, então é hora de parar e prestar atenção e melhorar a sua forma como você se comunica de forma escrita. Então, se você não tem segurança com aquilo que você escreve, não tem certeza se os seus textos atingem o objetivo correto, fica com medo de escrever algo sem sentido que as pessoas não vão entender, fica com medo de ofender alguém por um termo errado, por uma colocação inconveniente. E talvez o principal deles é ficar super inseguro por conta do uso das regras gramaticais da língua portuguesa. Então, esses são apenas alguns exemplos de dificuldades que as pessoas têm com a escrita. Então, se você se identificou com esse ou tem outros problemas que você poderia relacionar, então é hora sim de você prestar atenção na maneira que você escreve e talvez buscar alguma forma de ajuda, de melhoria, para que você consiga se comunicar adequadamente. Então pense agora no seu trabalho, naquilo que você faz. Você pode ser empregado de algum lugar, você pode ter uma empresa, você pode ser um freelancer, enfim, na maneira que você trabalha. O quanto a escrita é importante para você. Então eu, por exemplo, antes de ser editor, eu trabalhei na área administrativa financeira. E eu tinha uma responsabilidade, onde eu trabalhei em alguns lugares, de trabalhar com números, quer dizer, informações com números, valores. Então, tinha muita preocupação em passar essas informações para um chefe ou para colegas, que essa informação fosse bem entendida, né? Então, tinha que passar relatórios, e-mails e diversas formas escritas que tinham que ser muito bem feitas. Então, esta última empresa que eu trabalhei era uma empresa multinacional, ela movimentava milhões. Então, imagina a responsabilidade, qualquer erro poderia trazer um prejuízo grande para a empresa. Então, não adianta muitas vezes só se preocupar com aquela área que você é responsável, mas você tem que pensar no todo, como você consegue levar a sua comunicação para as outras pessoas. E deixa eu te falar uma coisa, existe uma coisa chamada cliente. Você sabe o que é um cliente? Pois é, existem na verdade dois tipos de clientes. Como cliente, quando você é o trabalhador de alguma empresa, você tem o primeiro cliente, é o cliente interno. Então é aquele teu colega, é o teu chefe, são as pessoas que investem na empresa, são clientes internos. Então você tem que ter uma comunicação interna com essas pessoas, uma comunicação escrita para esse cliente interno, que precisa ser muito bem feito. Se você passar uma informação, como eu já falei, uma informação dúbia, uma informação que não é clara, ou passar uma informação com palavras num tom talvez diferente do que a pessoa gostaria de ter, você pode ter problemas.
E o segundo cliente é o cliente externo, é aquela pessoa que mantém a empresa funcionando, porque é ela que compra, é ela que usa o serviço que você está prestando. Então, para essa pessoa, para esse cliente externo, você também precisa ter uma comunicação escrita muito bem feita. Tanta coisa que você provavelmente passa para o seu cliente externo, desde a apresentação de produtos, relatórios, informações, um texto informativo, tudo precisa ser muito bem escrito para que, primeiro, novamente, não haja dúvida, o tom seja correto, seja uma abordagem adequada ao seu público e assim por diante. Então são muitos detalhes que precisam ser verificados antes desse texto sair de dentro da empresa e chegar para o teu cliente externo. Mas a boa notícia é que cada vez mais as pessoas estão se dando conta de que a comunicação escrita é importante e precisa ser valorizada. E não somente valorizada, ela precisa ser estudada, precisa ser aprimorada. E isso a gente consegue através de cursos, através de aperfeiçoamento e assim por diante. Existe a falsa ideia, que muitas pessoas têm, de que uma vez que você aprendeu a escrever na escola, você aprendeu para sempre. Claro, aprendeu o básico, aprendeu simplesmente a se comunicar de uma forma simples. Mas o que muitas pessoas não se dão conta é que é necessário sim aprimorar a escrita, sempre, não somente em algum momento da vida. Então isso passa por diversas fases. Por exemplo, você pode aprender a usar nuances de textos, aprender a usar formas de convencimento de um cliente, por exemplo. Então são muitos aspectos que a gente aprende sim. E tem aquilo que eu sempre ouço. Como eu trabalho bastante com escritores, mas não somente, as pessoas me dizem o seguinte: Sandro, eu tenho tantas ideias na cabeça e não consigo colocá-las no papel. Bom, isso também é aprendizado e desenvolvimento da escrita. Bom, existe uma outra forma de interesse no momento, que é em relação à comunicação em geral, seja ela escrita ou verbal, que é o fato da comunicação fazer parte dos soft skills. Soft skills são habilidades interpessoais. É um termo cunhado pelo Daniel Goleman, é autor do livro Inteligência Emocional. E ele diz o seguinte: todas essas soft skills, que incluem empatia, habilidades de relacionamento e tudo mais, e uma delas é a comunicação, então todas essas relações interpessoais, elas vão no futuro ser mais importantes do que as habilidades técnicas. Quer dizer, se você conseguir utilizar essas ferramentas a seu favor, você vai ter um diferencial competitivo no mercado. Então, por este e por outros motivos, é hora de dar a importância necessária à comunicação escrita. Em um país onde somente 8%, eu falei 8% das pessoas conseguem se comunicar adequadamente, conseguem fazer uma interpretação de texto na faixa etária de 15 a 64 anos. Então, somente 8% da população brasileira consegue ler um texto e interpretar esse texto que está escrito. Então, se imagina a quantidade de pessoas que estão vivendo de uma maneira que não conseguem entender um texto simples. E aí, novamente, eu falo, não é somente para ser escritor, mas é uma mensagem de WhatsApp que você manda, é um e-mail, alguma coisa que você quer escrever da sua vida. Muita gente tem essa necessidade de escrever de si mesmo, ou escrever para outras pessoas, fazer um post em alguma rede social. A comunicação escrita é imprescindível. E aí, se nós formos num nível acima, que não é a comunicação básica, mas com a escrita você desenvolve um senso crítico. Você consegue, por exemplo, nesse mar de fake news que existe, você consegue, através da leitura também, consegue refletir, você consegue analisar situações, entender as coisas. E a partir disso você consegue produzir material escrito, seja um relatório, seja um e-mail, seja uma história, seja o que for.
mas com essa facilidade de entendimento, você consegue colocar muito mais informações de qualidade para as outras pessoas. Mas se você se convenceu de que a sua escrita não está boa ainda, que você precisa melhorar, ou você conhece uma pessoa que você quer dizer, olha, invista na comunicação escrita. Por onde é que se começa? Mas eu sempre falo isso, que a gente precisa ter um tripé, o tripé da escrita. O tripé da escrita é o seguinte, começa com a leitura, porque se você não lê, você tem dificuldade de escrever, você não entende as coisas. Passa pelo aprendizado, quer dizer, você tem que fazer, como eu já falei, cursos, você tem que fazer oficinas, você tem que entender e aprender novidades, às vezes a tua dificuldade é de gramática, então você tem que aprender. Então o segundo tripé é o aprendizado. E o terceiro tripé, a perna do tripé, e a terceira perna do tripé é a prática, porque não adianta você ler, você aprender se você não praticar. A prática, nem preciso dizer que leva à perfeição, mas a prática ela permite que você consiga criar novas coisas, você possa entrar em mundos, talvez sair daquela zona de conforto onde você era acostumado a escrever e criar coisas muito diferentes. Então, eu sinceramente, eu recomendo que você faça cursos, que você leia, que você pratique, que você encontre comunidades de escrita nas quais você pode praticar, mas não fique parado. Não fique somente com aquilo que você conhece. E o mais importante, minha gente, é não desista. Todas as coisas têm a sua dificuldade, tudo aquilo que você se propõe a fazer, tem o seu nível de aprendizado, nível de dificuldade, você vai ter dúvidas, mas não desista, porque se você persistir, você certamente vai entrar em um outro nível da sua escrita, seja ela para que você quiser. E eu, assim, aqui no canal e também quando auxilio pessoas, eu não preparo a pessoa somente para escrever livros, eu preparo ela para escrever qualquer coisa. Porque nunca se sabe o dia da manhã. Ah, mas eu quero escrever um blog, eu quero escrever um texto para uma revista e assim por diante. Então, não adianta a gente pensar somente, mas eu só quero fazer isso. Não, aprenda algo que você consegue usar para muitas coisas. E a escrita permite isso. Você pode aprender gêneros, tipologias, você pode aprender na história da escrita, tanta coisa que foi escrito, tantos livros, tantos textos, tanta coisa que está esperando para ser redescoberta por você. Então, não desista, persista, e eu tenho certeza que você vai conseguir e também vai ajudar no seu trabalho, na atividade que você faz, além de escrever, vai te ajudar muito, porque é um diferencial que você tem que muitas pessoas gostariam de ter e não conseguem. E se você ainda não tem, como eu já falei, vá atrás, estude, aprenda e você vai conseguir também. Um grande abraço, minha gente. Obrigado mais uma vez por estarem comigo aqui no canal Café do Escritor. Então curta o vídeo, compartilha, comenta e segue o meu canal que a gente sempre tem novidades aqui. Um grande abraço, até mais.